Fala, galera do MAN! Oi, gente! E aí? Como é que vocês estão, gente? Tudo certo com vocês? Hoje a gente vai trazer um pouquinho de feminilidade pra este lugar, não é mesmo? Nossa, que palavra de tava precisando, né? Assim, tava tudo muito, né? Muito, Tava faltando áreas, umas flores, né? Uns coraçõezinhos. Gente, muito obrigada por todos vocês que estão aqui, por vocês que estão chegando. Sejam bem-vindos, né? Sejam muito galera chegando. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe vocês poderosamente. E pra gente começar isso, vamos então falar de quem? De quem? Como é que fala mesmo? De quem? Isso! Aqui é o quê? Falou, completou. Isso que é sintonia. Sintonia. Então, mais uma vez agradecendo a Top Lonas pela super mão que eles dão pra nós. Toda ajuda é muito importante. Lembrando que essa mesa foi patrocinada por eles. Obrigada aos nossos microfones também. Sim. E você que quer patrocinar a gente tá aqui. Eis-me aqui. Outra vez. Aleluia. O senhor tem dado muitas coisas, né? Provido muitas coisas, mas é sempre bom. A gente vai contar uns testemunhos mais pra frente. Vocês vão ver que Deus é que tá operando um negócio sobrenatural aqui. Então, muito obrigado, Papilonas, por isso. E se vocês precisarem, chama eles lá. Sim. Entra no Instagram deles. Conversa com eles são top. Assim como os meninos que falaram, né? Eles envelopam até os colegas, a sogra. Às vezes, né? A sogra. Foi os meninos que falou. A minha é boa. A minha também. Mas enfim, né? Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. A gente também tá no Spotify, gente! Não, muito legal isso, né, amiga? Sensacional. Você que faz caminhada, academia, o que mais, amiga? Nossa, bicicleta. Cozinhando. Nossa, muitas coisas. Nossa, no rolê aleatório de dentro de casa mesmo. Sabe aqueles fazendo um serviço? É isso. Coloca lá. Coloca a gente no Spotify, já tem os nossos episódios lá disponíveis pra você. E esse logo menos tá lá também, então se liga. Então, vamos falar da nossa musa inspiradora? Vamos assim, ó. Eu falo uma característica e você outra, pode ser? Fechou, pode ser que eu tô amando isso. Vamos pensar. Linda. Perfeita. Inteligente. Maravilhosa. Bondosa. Magnífica. Doce. Crente. Esplendorosa. Tia do coque. Nossa, isso me pegou. É com muita honra que a gente apresenta Luciana! Gente, fiquei constrangida agora. Seja bem-vinda, Lu. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Muito obrigada de verdade por todo esse carinho. A primeira convidada mulher, né, não? Exatamente. Muito legal. Maravilhosa. Obrigada por estar aqui, Lu. Eu que agradeço de verdade. Eu sei que a gente vai ser muito abençoado, né? Em nome de Jesus. Isso mesmo. E a família de casa também. Com certeza. Lu, vamos começar então. A gente já te conhece, mas pra galera que talvez não te conhece, se apresente pra nós. Bom, meu nome é Luciana. Sou casada com o Ricardo Gobo, que já esteve aqui. Sim. Mãe do Lucas e da Rafaela. Sou doceira. Muito bom, inclusive. Gente, chama ela depois, gente. Pode chamar. Depois passa o seu Instagram. É mesmo? Não vou perder a oportunidade. Não perde. Passa mesmo. Sim, vai bombar. Mesmo. É isso, gente. Amo Jesus. E ele é o centro de tudo na minha vida. E sem ele eu não vivo. É tudo sobre ele. Com certeza. Lu, pra galera que não conhece, a gente já tem alguns anos juntos, né? A gente tem uma amizade muito maravilhosa. Quanto que você nos honra. E por isso também você está aqui hoje. A gente quer honrar você. E a gente queria que você falasse sobre o seu testemunho. Como que foi, assim, a sua conversão? Como foi a sua infância? O que você se lembra, assim, do Senhor nesses momentos? Fala um pouquinho pra nós. Bom, foi um tanto diferente, porque assim, às vezes a gente pensa na vida adulta, você conhecendo Jesus, né, decidindo por Jesus, né, e eu falo assim que Deus, ele me viu quando eu ainda era uma criancinha de colo, né, eu amo muito aquele versículo que fala, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, então é assim que eu sinto, Deus me chamou quando eu ainda não tinha nem poder de decisão. Né? Ele olhou para aquela criancinha e falou, né, eu te escolhi.
E meus pais estavam vindo do interior para Americana, e bem recente, e estavam um pouco perdidos em relação a tanta coisa, trabalho e tal. E numa discussão do meu pai com a minha tia, a minha mãe me pegou no colo e saiu andando pra rua. E ali na região, pra cima do hospital municipal, que, né, vocês sabem, ali era tudo pasto, gente, era tudo gramado, assim. E tinha uma casinha com um poço. E minha mãe, quando viu aquela mulher tirando água do poço, ela falou, bom, a gente já andou bastante, eu vou pedir água, né, pra me dar. E ela foi até essa mulher e pediu um pouco de água. Eu falei, você poderia dar um pouco de água pra minha filha? E a mulher apresentou Jesus pra minha mãe. Uau. E eu acho muito precioso, assim, porque, né, Jesus é a nossa água viva, né? Aquela água que quando a gente experimenta, a gente nunca mais tem sede, né, gente? E, na verdade, minha mãe pediu um copo de água e ela apresentou Jesus pra minha mãe e ela aceitou. E depois essa mulher veio nos visitar em casa e meu pai também aceitou Jesus. E eu pude crescer conhecendo um Deus. E isso pra mim, assim, é muito precioso. Porque, assim, você conhecer a Deus não de ouvir falar, mas de viver, de conhecê-lo. E eu tive o privilégio de ter experiências lindas com Deus, sobrenaturais até, desde a minha infância. Então eu agradeço muito a Deus por Ele ter me chamado. Nossa, quando eu ainda nem tinha um poder de decisão, sim, né? Nossa, que bênção, né, Lu? E... uma dúvida que agora surgiu. Antes da sua mãe ir até o poço, eles não tinham nenhuma referência, assim, cristã? Foi a primeira... Não tinha. Não e mesmo assim a sua mãe com o coração aberto, né, de ouvir. É que eu falo também, às vezes, assim, o que nos leva até a Deus, às vezes é alguma necessidade. Sim. Ou às vezes, né, tem tantas formas, né, às vezes a pessoa, é um momento que ela tá passando que ela precisa de Deus e ela busca Deus. E no caso da minha mãe, ela estava vivendo uma fase ali difícil de relacionamento entre a irmã dela e tal, ali, né, morando próximo ali. E ela saiu para espairecer a cabeça, né? E foi onde ela ouviu falar e ela achou muito bonito. E até hoje, assim, a minha mãe é uma inspiração para mim de mulher de fé. Sim. Ela é uma mulher que tem muita fé e assim, ela é um exemplo para mim nessa área, assim, sabe? E muitas outras, mas assim, ela tem uma fé que realmente é inspiradora. Nossa, verdade, né? Um beijo, dona Cida. E Lu, fala pra nós, assim, se você teve um momento que você se lembra de uma experiência individual com o Senhor, ainda criança. Até porque filho de crente não é crente, né? Não necessariamente. A gente existe todo um acompanhamento. Então, você se lembra? Me lembro, sim. Algo assim que me... Algo muito bonito, assim, que eu acho que é algo que a gente, como pais, deveria investir muito no ensino da palavra, né? No ensino da Bíblia, mesmo ainda eles sendo tão pequeninos. Porque eu me lembro que com 5 anos de idade eu recitava salmos grandes, sabe? Bem grandes. E porque meu pai lia todos os dias pra mim. E eu lembro que quando eu recitava, pra mim era uma oração. Então, isso, assim, e são coisas, assim, partes da Bíblia que ficaram, sabe? Não esqueço. Às vezes o que a gente aprende mais depois, na vida adulta, na adolescência, às vezes tem coisa que você acaba esquecendo, tudo, mas assim, eu lembro que o que eu aprendi na minha infância ficou. Por isso que eu acho assim, as crianças nunca é cedo demais pra você incutir a palavra de Deus na mente deles. E assim, baseado em experiência mesmo assim que eu tive assim com Deus, foi que eu tive várias, gente, ainda criança, mas eu me lembro de uma assim que me marcou muito, que foi uma cura que meu pai recebeu. Ele estava indo trabalhar e começou a passar mal, sentindo dores, e eu perguntei pra ele onde que estava doendo, e ele me mostrou o local e eu coloquei a minha mão, e eu lembro que eu orei. Quando eu abri o meu olho, meu pai estava bem, e ele levantou e foi trabalhar, e ele disse que sentiu que como uma mão invadisse o corpo dele e arrancasse toda a dor instantaneamente. E ele foi trabalhar. Uma outra, aproveitando a deixa assim, com 9 anos de idade, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Minha mãe estava numa reunião de oração com as mulheres, e elas estavam lá na frente orando,
E eu fiquei lá no fundo, sentada no banco, assim, quietinha. E aí a presença de Deus estava tão forte entre elas que me buscou lá no fundo, assim. E eu comecei a sentir a presença de Deus de uma forma incrível. Quando eu vi, eu estava de joelho orando em línguas estranhas. Quando eu abri meus olhos, as irmãs não estavam mais lá na frente, elas estavam lá no fundo, em volta de mim. E assim, isso foi algo assim que me marcou bastante também. Você falou a respeito da gente ser criança, né? Nossa, eu não vi, aliás, assim, eu vim, inclusive a gente já falou disso em outros episódios, a gente veio, tanto eu quanto o Aldrin, depois, galera, se vocês quiserem entrar nesse episódio, tá muito legal. Nós viemos de uma denominação cristã, só que eu não tive essas experiências, e eu percebo o quanto que realmente isso marca por conta da Mari. Como que essa questão de incutir desde pequeno, e eu percebo que na minha infância tiveram coisas que realmente eu não esqueço. E se tivesse mais, talvez ali na adolescência eu teria mais coisas para me lembrar do Senhor. Então, nós que somos mães, né, os pais também, é muito importante a gente se lembrar disso, né? Enquanto que a palavra do Senhor, desde pequenininho, a gente tem que estar ali, né? É aquele versículo, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Sim, e é legal como que a palavra traz, não vai se desviar. Isso quer dizer que vão existir tentações para que isso aconteça, né? Com certeza. E o nosso papel é ensinar. É ensinar. Né? É a nossa obrigação. Atemporal. E também falando sobre isso, né, sobre a adolescência, Lu, como que foi a sua adolescência? Nos lembrando que você já estava ali, né, já tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Você sentiu diferença, Lu? Ou até assim, você sentiu momentos em que você sentiu desejo pelo mundo? Porque não adianta, a adolescência é uma fase difícil, né? Sim. Como foi pra você, Lu? Na verdade, assim, nós temos livre-arbítrio. Ainda na adolescência, mesmo conhecendo a palavra de Deus, nós temos, como você falou, às vezes, as tentações, tudo que surge, as novidades, tudo que, né, e que te atrai no mundo. Mas gente, não é uma regra, mas eu nunca tive desejo pelo mundo. Eu fui uma adolescente que queria estar na casa do Senhor, queria estar na igreja, queria estar envolvida com os adolescentes, queria estar envolvida com os jovens, queria estar envolvida com tudo na igreja, e eu mergulhava mesmo assim ali. Pra mim, tipo, o ambiente igreja e tudo que envolve me supria, sabe? Me supria, e eu nunca tive desejo pelo mundo. Explicando, gente, que quando a gente fala mundo, nós queremos dizer assim, tudo aquilo que foge dos princípios bíblicos. Que é o que a gente segue. Exatamente, que é o que a gente segue. Né? Lugares que a gente sabe que Deus não se agrada, que foge dos nossos princípios bíblicos. Então é isso que quando a gente fala do mundo, né? Deixa um parênteses aqui, né? É isso que a gente quer dizer, né? Sim. Que coisas que a gente não vê Deus. E eu nunca tive esse anseio por experimentar coisas, que aproveitar, porque às vezes as pessoas comentam assim, às vezes você não aproveitou a vida. Sim. Aí eu penso, mas como aproveitar? Que jeito? Às vezes eu me sinto até privilegiada. Por quê? Tipo assim, eu deveria ter frequentado o quê? Balada? Pra ter sido de ferida, de repente, né? Exatamente, ter sido a terceira de um rapaz numa única festa. Entendendo? Tipo assim, sabe? Pra ficar, pra me machucar, sabe? Então, assim, sinceramente, eu não me arrependo. E agradeço a Deus por ter permanecido. É interessante a gente te perguntar isso, porque às vezes você que pode estar assistindo, até nós mesmos, né? Dá uma impressão que, nossa, isso nunca pode acontecer. É uma regra, não? Você chega lá nos seus 12 anos e, na verdade, não, né? É uma escolha nossa. É uma decisão. Porque, apesar dos hormônios, né, da adolescência e tudo aquilo que a gente sabe que é difícil, mas o nosso raciocínio está ali, o nosso livre-arbítrio, né? Exatamente. Então, assim, escolher pela presença do Senhor nessa fase da vida vai gerar muitos frutos lá na frente, né, Lu? E realmente um privilégio. Sim. E aí a gente entra num assunto legal, né, Laura? Agora a gente vai... Relationship. Uma coisa muito legal, e eu acho que, tipo assim, a gente acaba nunca falando muito sobre isso, né? Mas eu acredito que essa é uma história muito interessante. Como é que você conheceu o Ricardo? Meu Deus. Duas crianças. Mas a gente se conheceu adolescente e foi na igreja dele.
a minha igreja tinha um grupo de adolescentes que aceitava convites para cantar, né, em outras igrejas. E foi num dia como esse que a gente estava lá e ele era o guitarrista da igreja. E eu sou, gente, um pouco, né? Eu tô lá sentada, minha amiga, Lu, o guitarrista tá te olhando. Eu falei assim, mas se você está vendo, é porque é pra você. Olha lá, é pra você. Eu não tô sabendo de nada. Ela, não, se fosse pra mim, eu saberia, né? Então, confere, só confere. Gente, pra que eu fui conferir? Você vai lá. Ó, grudou o olho. Era eu mesmo, gente. Era pra mim mesmo que ele tava olhando. E no outro dia, gente, foi coincidência, não sei, né? Porque a minha mãe tinha comprado um ingresso para uma excursão que a igreja dele estava fazendo. Olha só. Porque a vizinha da minha mãe era da igreja dele. E aí ele soube que eu iria nessa excursão. E a mãe dele que estava organizando, ele deu um jeito da mãe dele encaixar ele nessa excursão. Ele não ia, gente, imagina. Ele não quis, sabe? Não queria nem saber. Aí quando ele soube que eu iria, ele deu um jeito. Deve ter ido, né? Não tinha nem assento pra ele no ônibus, ele foi. Foi lá no banheiro do ônibus. Mas ele foi. E aí lá a gente se conheceu, a gente conversou. E foi assim que começou. No outro domingo ele estava em casa. Não convidei, tá, gente? Surgiu. Ele apareceu lá, ele achou minha casa. Gente. No outro domingo ele tava lá de novo. No outro de novo ele nunca mais saiu, até gente. Hoje. Até hoje ele tá. E como que isso foi, assim, Lu, foi... Assim, né, a gente já falou aqui sobre os relacionamentos, né, que a gente pode encontrar fora dos princípios bíblicos. Mas como que foi esse sentimento pra você? Tipo assim, você perceber que talvez ele fosse o homem da sua vida, assim, tipo, de olhar pra ele e falar assim, nossa, eu vou ter uma família com ele, eu vou namorar, casar, eu vou namorar, noivar, casar, ter filhos com ele, ter uma vida com ele. Como foi esse sentimento pra você? Foi difícil de perceber? Não foi? Você ficou meio retraída? Como é que funcionou isso? Olha, como eu era muito novinha, né, quando a gente se conheceu, eu confesso que teve fases no nosso namoro que eu fiquei assim, naquela, será? Eu queria muito ter certeza. Eu queria a gente acertar. Sempre quer ter certeza. Né? A gente quer. Mas na verdade, eu acredito assim, nesse ponto, assim, Deus me ajudou nesse sentido, porque eu pedia muito a Deus, sabe? Eu falei, Deus, eu quero casar certo. Porque, gente, encalhado não é quem não casou. Exato. Encalhado é quem casa errado. Nossa, sim. Casou errado. Não tem mais volta, né? Você fez um juramento, uma promessa, e ali você tem, né, os princípios é que você tem que lutar pelo seu casamento, lutar pelo seu casamento. Que se divorciam, né, Lu, que chega nesse extremo, sempre vai existir uma ferida. Sempre. Nunca com certeza. Porque existe uma vida antes, né? Uma aliança. Exatamente. Existiu uma aliança, muito, né? E então, pra mim, eu queria muito, assim, ter certeza, né, da minha escolha. E é essa palavra, Lau, escolha. Amar não é só um sentimento. Não é só aquela coisa avassaladora que você sente. Amar é uma decisão. Amar é uma escolha e é diária. Sim. Não é verdade? Você escolhe permanecer casado, você escolhe amar aquela pessoa todos os dias, apesar das diferenças, apesar de tudo que envolve. São duas pessoas que se unem com cultura diferente, com manias diferentes, com problemas, às vezes assim, sabe? Cada um tem os seus. E ali você, né, se junta. E o namoro, gente, é pra se conhecer. Justamente. Por isso que eu falo que, assim, às vezes é complicado. As pessoas, a gente ouve muito falar, casou, namorou. Casou, separou. Verdade. Durou mais o namoro do que o casamento. Então, como foi esse namoro? Não é verdade? Sim. Porque assim, namoro não é pra você ficar se pegando. Não, é verdade, gente. Namoro é pra você conhecer, é pra você conversar, pra você saber de tudo. Sim, eu lembro da minha mãe falando, quando eu comecei a namorar alguém, ela falava assim, pergunta sobre os sonhos dele, pergunta sobre o que ele quer lá na frente. E não, é exatamente isso. O namoro, a gente não tem um pacto com a pessoa, meu Deus, eu preciso namorar, não.
Não, se não deu certo, amém. Sim, foi uma tentativa. É melhor que não dê certo no namoro do que no noivado. E é melhor que não dê certo no noivado do que no casamento. Exatamente, porque eu falo assim, que ninguém casa enganado. Exatamente. Não, sabe? Não. A não ser que você olhou pra uma pessoa, pediu ela em casamento e casou no outro dia. Você correu um grande risco. Mas, gente, namorou? Você consegue Você enxergar. vai perceber situações. Verdade. Do jeito que trata a sua mãe. Exatamente. Do jeito que trata a mãe da pessoa, né? Exatamente. Existem sinais. Existem sinais. Não adianta. Existem. Se você casou, apesar de, você ignorou os sinais. E aí depois é tarde demais. Então, uma coisa, Lau, assim, que foi uma questão de decisão pelo Ricardo mesmo, assim, pra mim, foi sempre a forma como eu fui tratada. Entendeu? Nossa, meu Deus. Meu Deus, sabe? E até hoje ele demonstra muito isso, o respeito, né? O amor. Sim. Muito, muito. E assim, eu observava tudo, sabe? E lógico, alguma coisinha, ninguém é perfeito, mas também namoro é pra isso, vamos conversar? Olha, esse tipo de coisa não é legal, esse tipo de coisa não é legal, e tal. Vamos se ajustando, se adequando. Mas, gente, a forma como você é tratada. É a diferença. Nossa. E lembrar que também a gente não casa, gente. As pessoas falam, eu quero casar porque eu quero ser feliz. Oh, meu Deus. Gente. Olha o equívoco. Alô. Assinado diabo. Gente, a verdade é que a gente precisa fazer o outro. Ele faz você e você faz ele feliz. Aí dá pra... Não é verdade? Se você pensar no seu esposo, no seu marido, né? Se você pensar no seu marido, se você pensar na sua mulher, um tentando fazer o outro feliz, vocês vão ser felizes. Com certeza. Aí as pessoas casam porque querem ser felizes. Aí quando o outro não atende a sua expectativa, não supre, já não basta. Já não tá bom. E olha só como que o diabo é sujo muito, mas assim, como que as pessoas, elas têm maldito sobre o casamento, justamente porque não entendem o que é o casamento. Acha que não, eu vou noivar, eu vou casar, e aí ele vai me encher de presente, a gente vai sair pra jantar todo final de semana, a empregada vai estar lá lavando a minha roupa. Gente, casamento não é isso. Na verdade, casamento, a gente decide viver a vida com aquela pessoa. Exatamente. Mas os desafios, eles vão estar lá e em dobro. Muito. E depois os filhos em triplo, e aí por diante, assim. É um ceder diário. Exatamente. A palavra do Senhor, ela ensina isso, né? Que a gente, nós vamos nos unir, mas a gente vai viver aquilo com a outra pessoa, né? A gente tem que entender. Casamento, na verdade, é uma escolha, sim, mas a gente tem que entender que os problemas, eles sempre existirão. Sempre. Quem sabe, assim, se as pessoas entendessem, os divórcios não diminuiriam, né? Sim, porque o perdão também, né? Porque oferecer o perdão, né, porque as pessoas se divorciam como se fosse, agora eu vou buscar a felicidade. Aí vai encontrar uma outra pessoa que vai ter outro tipo de problema, que vai ter... Gente, uma ferida talvez ainda maior. Você vai começar do zero. Porque é extremamente trabalhoso, né? Vai começar do zero. Sabe o que eu acho engraçado? Assim, já vi em filme também, infelizmente, em histórias reais. Tipo, tá casado, aí a pessoa fica desleixada, aí o marido vai lá, não, a gente vai se separar, porque infelizmente não se cuida, a esposa, ele é muito relaxado, vamos divorciar, entrar na academia, nossa, não sei né? Que lá, e fica, por que ele fazia isso dentro, né, do casamento? Esse era o problema. A impressão que dá realmente é pra cutucar, assim, é o eu, né, o egoísmo, realmente. Sim. E nós que temos esse padrão, né, dos valores cristãos, a gente tem que entender isso. É um sacrifício diário, né? Sim, com certeza. Sim. É um abrir mão, como você falou, ceder, né? E como que foi o noivado de vocês, Lu? Assim, teve muita dificuldade pra conseguir chegar até o altar? Não teve? Teve ajuda? Não teve? Como é que foi essa fase pra vocês? Na verdade, a gente namorou um longo período e nós decidimos ficar noivos e dentro de 9 meses nos casamos. Então foi uma correria, foi muito corrido mesmo, porque quando a gente decidiu, a gente já não quis um tempo tão longo. Sim. E assim, Deus proveu muito. Eu lembro assim, na época meu pai estava desempregado e isso para o meu pai assim foi muito difícil.
Porque ele falou que era uma fase assim que ele queria muito participar, mas ele estava desempregado. Mas, gente, eu casei do jeito que eu sempre sonhei. E deu tudo certo. Foi sabe, Deus preparou muita coisa mesmo, sabe? Até casa. E, né, eu entrei na minha casa, ela não estava pronta, não estava acabada, mas eu entrei na minha casa. Isso pra mim foi uma bênção muito grande. E meu sogro nos ajudou muito, nossa, muito mesmo. E tudo deu certo. Lógico, gente, na regra de 26 anos atrás. Muito diferente dos casamentos de hoje, né? Sim. Casamento, no salão de festa, gente, era mesinha de bar. Tem noção? Não era. Mas às vezes a gente fica pensando, né? O padrão do casamento hoje é algo muito elevado pro que o casamento é. Muito elevado. Aí às vezes o casal assim de noivinho, a gente não vai se casar, a gente só vai se juntar porque não tem dinheiro pra fazer o casamento. Gente, não é sobre uma festa. Não. Né? Vai lá, faz diante do Senhor, dentro da sua igreja, com o seu pastor, faz o seu casamento no civil, entra na sua casa, louvado seja Deus, né? E eu falo, foi do jeito que eu queria, mas assim, na regra do que era possível, né? Pra gente, né? Sim. Mas assim, isso que você falou é muito verdade. Hoje o padrão tá muito elevadíssimo. Olha que curioso, pergunte pra uma noiva quanto que custa pra ir fazer o buffet do casamento. Aí vai lá, Lauriele, é pro aniversário de 30 anos. É muito menor o valor, assim, parece que os fornecedores, eles saem. Recado aos fornecedores, por favor. Nos ajude as noivas. Né? Colabore com os casamentos. É muito caro. Tudo muito caro. E assim, é um sonho e é algo tão legítimo principalmente pra mulher, né? O homem também tem esse desejo, mas nós que somos mulheres, a gente sonha com isso, né? Idealiza algo assim, nossa, né? Então, por favor, né? Colabore com as noivas. Ajudem as noivas. Ajude as noivas. E Lu, e assim, né? Ok, você falou que teve um longo tempo de namoro, que demorou 9 meses pra vocês noivarem. Ok, vocês casaram. E você, como esposa, a partir disso, o que você pode deixar de algum recado para as esposas novinhas que estão começando agora a vida de casada? E também, que experiência nesse período, antes dos filhos, né? Aquele período que era vocês dois, que marcou você, assim, profundamente. E você falou, foi Deus que estava nesse negócio e glória a Deus porque foi Deus, assim. Glória a Deus porque foi Deus. Ai, gente, pras novinhas, né? Recém-casadas. Recém-casadas, novinhas, né? Gente, o respeito é a base de tudo. Sabe? Se não tem respeito, o amor já ficou lá atrás. Nossa. Porque se você não respeitar, como você pode falar que ama uma pessoa que você não respeita? Verdade. Não é verdade? Então, assim, não erguer a sua voz, não tratar como qualquer, sabe? É o seu marido, né? Ele é uma só carne com você. Vocês são um só, né? Então, eu acho que o respeito é a base. Precisa ser recíproco. Precisa haver respeito. Deus, Ele proveu muitas coisas nas nossas vidas, gente. São muitas, muitas, muitas coisas Deus fez. E o que eu agradeço é poder enxergar isso, né? Porque às vezes as pessoas veem isso só como a vida. Só a vida que aconteceu. Mas quando você vê Deus num livramento, né, numa enfermidade que deu tudo certo depois, num momento financeiro. Mas assim, uma das coisas que mais me marcou foi que nós passamos por uma fase financeira tão difícil, mas muito difícil, e a gente ficou devendo no banco. Porque a gente precisava comer. E aí a gente foi devendo no banco, e aí chegou uma hora que eu falei, Deus, como que a gente paga isso? Como que a gente paga isso? E o Senhor sabe que não foi porque a gente fez uma viagem, porque a gente resolveu fazer, sabe, comprar um carro que não era nas nossas condições. Não, eu e o Ricardo a gente teve sempre tão pé no chão que a gente nós nunca fizemos um financiamento nem de carro. A gente esperava dinheiro para comprar. Então não foi por isso. Foi porque a vida realmente, assim, chegou num ponto
que não dava. E eu com crianças pequenas. E não tinha nem condições, assim, de estar trabalhando fora naquele momento, por outras questões. E do nada, assim, eu falei pro meu sogro, eu sei, eu preciso vender minha casa e eu preciso, com o dinheiro, pagar minha dívida e começar de novo. Tipo assim, alguma coisa, é isso que eu preciso. E apareceu um comprador, assim, gente, pra nossa casa. Rápido. Apareceu um comprador. Ah, e nessa época, nós estávamos sem carro, porque eu bati o carro. Eu atropelei muito quieto. E aí, o carro deu PT. E a gente, com 2 crianças pequenas, sem carro e devendo um pouco. E aí eu lembro que com a venda da nossa casa, o comprador entrou um carro no negócio, que era o que a gente precisava. Entrou um carro no negócio, o dinheiro deu para pagar toda a nossa dívida e a gente começou de novo a construção da nossa casa que a gente mora agora. Então, assim, eu vejo Deus, eu louvo a Deus por tudo, porque eu sei que Ele cuida dos detalhes, sabe? O bom é você, como a gente falou no começo, saber que você serve um Deus, não de ouvir falar, mas porque você tem experiência com Ele. E às vezes, gente, parece palpável. Vocês sabem, né? Sim. Como é maravilhoso você não só saber que existe um Deus, um Criador, Saber que é teu pai, né? mas saber que você tem um Pai que cuida de você. Que tudo, por mais difícil que aconteça, por mais difícil que seja a situação, tudo concorre pro teu bem. Os planos dele é melhor que o nosso. Ele sabe o que tá fazendo. Inclusive, aproveitando, isso entra na questão de fé. Fé é confiança. Sim. O que é fé em Deus? É confiar tanto nele, tanto, que o que ele fizer, seja por mais difícil que seja, por mais difícil de aceitar, você confia que ele sabe o que está fazendo. Às vezes dói, muito, mas ele sabe o que faz. Ter fé é confiar nele. E hoje eu estava lavando o quintal e pensando nisso, assim, sabe? Deus ministrando no meu coração. Eu pensei sobre uma criança. Que se o pai, você coloca ela numa certa altura e fala, pula. A criança confia no pai. Sim. Ela se joga. Sim. Ela tem certeza que o pai não vai deixar ela esborrachar no chão. Não é? Então, é assim que a gente deve confiar em Deus. Confiar tanto que ele fala, olha, tá difícil? Tá. Mas confia. Real, né, Lu? Realmente, como que a gente fala sobre fé é edificante, né? Sim, muito. E ainda sobre fé, sobre testemunho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o testemunho da Dona Cida, né? Que a gente sabe que há alguns anos ela passou por uma baita restauração do Senhor. Sim. Quanto que foi edificante para todos nós, né? Sim. Gente, eu acho que foi um dos maiores trabalhar de Deus na minha vida. Porque, como Jó disse, né? O mal que eu mais temia me sobreveio. Eu tinha, assim, desespero de imaginar que minha mãe pudesse ter câncer. Nem essa palavra a gente gostava de falar, né? Tão, assim, assustador que era pra gente. E a minha mãe perdeu 2 irmãs e um irmão com câncer. Então, pra mim, era como se fosse uma sentença de morte. Então, eu falava, se minha mãe fizer um exame e tiver, meu Deus, eu não sei o que eu faço. E eu, quando eu orava, eu falava, Deus, eu não tô te pedindo, eu tô te implorando, por favor, não deixe minha mãe ter câncer. Eu falava dessa forma pra Deus. E um dia, em 2020, gente, na pandemia, em março, que foi quando tudo fechou, minha mãe fez uma mamografia e deu alteração. Nós fomos ter a certeza, o diagnóstico em junho. E foi realmente um baque muito grande. E na hora eu só pensei assim, falei, Deus permitiu aquilo que eu mais temia. Mas como a gente falou de confiança, o medo é muito grande, foi muito grande. Mas antes disso, gente, em novembro mais ou menos,
Isso aconteceu em março de 2020. Em novembro de 2019, eu estava no meu quarto. Foi uma das experiências, assim, mais incríveis que eu tive com Deus. Porque eu ouvi a voz de Deus. Nitidamente. Eu estava no meu quarto arrumando minha cama. E eu lembro, gente, que a voz veio assim de um canto do meu quarto. Ore e jejue, porque dias difíceis virão. Gente, na hora eu assustei. Eu levei um susto tão grande, porque não foi uma coisa gostosa de se ouvir, né? Eu falei, que isso? Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. E eu até repreendi, vai. Ah, meu Jesus. Mas, gente, olha, que nível de intimidade, Senhor, me ajuda, né? Mas, gente, foi um tanto assustador. Ouvir não foi uma coisa muito boa de se ouvir. Quando eu tava querendo entender o que estava acontecendo, eu ouvi de novo. Ore e jejue, porque dias difíceis virão. E quando foi em março, a minha mãe ficou doente. E eu lembro que quando a gente recebeu o diagnóstico, no dia que a gente veio com o resultado do exame, eu abri a minha Bíblia e falei, Deus, eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma palavra que vai me acompanhar por esse processo, que não vai ser fácil. E eu preciso muito do Senhor. Segura minha mão, me ajuda minha mãe. E orando assim, eu abri a Bíblia, gente. Não tenho o costume de abrir a Bíblia, sabe? Aleatoriamente. Mas eu, no desespero, eu lembro que eu cheguei assim, tão desnorteada. E eu falei, Deus, fala comigo. Eu abri a Bíblia e deu na história de Jairo, em que os homens vieram falando, não amole mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E aí Jesus olhou para ele e falou, não tenha medo, apenas confie. Quando eu li isso, eu falei, é essa a palavra. É isso. Não ter medo, era tudo que eu tinha. Eu era inteirinha medo. Dos pés à cabeça era medo. E eu falei, é isso. Não tenha medo, apenas confie. Eu falei, Senhor, eu vou levar isso comigo. E, gente, foi um processo doloroso. Não foi fácil. Minha mãe precisou fazer... tirou um quadrante, ela fez a quimioterapia. Mas deu tudo certo. E assim, eu louvo a Deus por isso, porque foi a primeira na família que ficou curada depois do diagnóstico, né? E Deus nos ensinou tanto, uma dependência assim tão completa nele, sabe? Pura dependência. E confiar nele mesmo em meio ao seu pior medo. Porque pra mim aquele dia foi um abismo que se abriu. Mas ele é aquele Deus que te segura, como ele promete, na sua mão direita e te diz, não temas, porque eu estou contigo. E a gente sabe que esse processo deu certo. E ele é Deus. Vocês sabem que recentemente eu perdi meu pai. Aí você vai falar, e agora? Vai questionar? Você quer receber o bem de Deus e o mal não? Não é verdade? Nós estamos nesse mundo e estamos sujeitos a coisas boas, a coisas ruins. Não é porque confiamos em Deus que nós somos isentos dessas coisas. A Bíblia fala que o sol nasce para o justo e nasce para o injusto. Ou seja, estamos sujeitos às mesmas dificuldades, às mesmas lutas. E eu perdi meu pai. E ele continua sendo Deus. Ele também me segurou nas mãos e me ajudou. E tem me ajudado. Tem sido fácil? Não. Não tem. Eu só sei que ele quis assim por algum motivo. E no bem ou no mal, ele continua sendo Deus. É verdade. É aquilo, né? Até você comentou da história de Jó, né? Também, Jó recebeu tudo novamente, mas antes ele perdeu. Ele perdeu tudo. Né? Eu fico pensando, né? Ele perdeu os filhos. Talvez era o filho mais amado. Mais amado. Não, a esposa não. Os filhos. Os filhos. Perdeu os bens. Os bens. Então, assim, Deus restaurou, mas primeiro ele perdeu. Então, tipo assim, Deus te deu uma alegria muito grande de ver a cura da sua mãe. Mas é como você falou, quer receber o bem e o mal, não, né? Não, com Deus não... A lógica não é... A matemática não é tão...
1 mais 1 são 2. Né? Até porque, assim, não é porque você tem Deus na sua vida Exatamente. Que ele é o gênio da lâmpada que faz todos os seus desejos. Exatamente. Não é isso. Exatamente. Deus, ele não é nosso servo. Ele não é nosso servo, não é verdade? E outra, gente, o que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho, ele me deu. Sim. Ele deu pra nós, entendeu? Se Deus não nos der mais nada, tudo certo. A gente nem merece nada. É verdade. Não é verdade? É verdade. Mas ele nos dá vitória, ele nos dá cura, ele faz milagres. Eu fui curada, minha mãe foi através da medicina, eu fui curada, não foi através da medicina. Meu pai já recebeu cura que não foi através da medicina. Meu pai recebeu cura dormindo, gente. De deitar doente e acordar curado. Num sonho. Nossa. O anjo do Senhor visitou ele num sonho, entregou a cura. Quando ele acordou, ele não tinha mais nada. Então, assim, sabe, esse Deus é maravilhoso. Agora a gente vai questionar quando as coisas não saem como a gente quer. Fácil não está sendo. E eu não nego isso. Tenho sofrido muito. Muito mesmo. Mas eu sofro diante da minha família, dos meus amigos e principalmente diante de Deus. Né? É algo que Ele vai nos ajudar também. Não é verdade? E Ele não desampara. Não desampara. E às vezes eu até penso, sabe, tantas coisas aconteceram desde que eu ouvi essa voz, porque foi em 2020 e agora 2024. Fiquei doente em 2023. 2024 meu pai se foi. Não foi só um momento difícil, não, né? Dias olha, não foi um dia difícil, não foram tá muitos. Sendo fácil, não tá sendo fácil, mas Deus é bom. Apesar de tudo, Ele é muito bom. E Lu, agora pra gente continuar aqui o nosso tópico, a gente queria falar sobre os filhos. Já que você tem um casal, né? Sim. O Lucas e a Rafa, um beijo. Eu agora tenho, né, o meu casal, a Mari e o Matheus, e agora a Bibi. Gente, quantos filhos! Muitas flechas. Né? Amém! É verdade, é sobre isso mesmo. E é justamente sobre isso que a gente queria falar, sobre essa questão das flechas. Conta pra nós, lá no início, como que foi esse processo de gestação dos dois, se você viveu ali experiências agora no sentido, você e o Senhor já sendo mãe, sabe? Porque, pelo menos pra mim, eu acredito que a Lau já tenha vivido isso, né, Lau? Agora esse processo da gestação já começa dali, né? A gente muda completamente, assim, a nossa visão do mundo muda. A gente muda por completo, parece que vira do avesso, exatamente. Né? Eu costumo dizer que eu era uma antes de 2020 e a partir de 2020 eu virei outra, assim, por conta dos meus filhos. Então, conta pra nós como que foi esse processo. E às vezes a gente não se lembra nem de como que a gente era antes. Não lembro. Né? É um amor muito grande, né? Mas assim, falando de filhos, não tem como deixar de citar aquele versículo, né? Que herança do Senhor são os filhos. É algo que Ele nos entrega pra gente administrar, pra gente cuidar. E nos confiou vidas. Isso é muito precioso. Uma responsa. É uma responsabilidade muito grande. E eu costumo dizer que vai muito além do que você pensar em boas escolas, em bons profissionais da saúde para os seus filhos, em uma excelente alimentação, sabe? Vai muito mais além. Nós somos seres humanos feitos não só de carne, mas temos uma alma, temos um espírito e vai muito mais além. Quando, assim, mais do que todas essas necessidades que eles, né, que a gente quer suprir todas, né, da melhor forma possível, nós temos que pensar no que é eterno. E por quê? Nada que a gente fizer pelos nossos filhos aqui, tudo passa, gente. A Bíblia fala que tudo que fica, tudo passageiro, atrás corrói, a ferrugem, né? Ferrugem corrói, não adianta. Tudo aqui é passageiro quando a gente for
para a eternidade, nós não vamos levar nada. Nada. E às vezes, até nós, assim, misturando um pouco o assunto, mas às vezes a gente quer tanto trabalhar para deixar coisas para os nossos filhos. E às vezes o que é mais precioso, A gente se deixa levar, né? entendeu? Nem é disso que eles precisam, eles nem estão pedindo isso, sabe? Então, assim, a gente precisa se preocupar no geral. Principalmente que nós estamos criando heranças do Senhor. Então, somos perfeitos? De jeito nenhum. Somos tão falhos. A gente erra tanto tentando acertar. Afinal de contas, não tem manual, né, gente? E, na verdade, às vezes eu fico pensando lá em casa, quando tem alguma demanda muito grande, eu falo, meu Deus, poderia ter sido 2 mães. Né, assim, engravidei, comprei uma reserva. Não, a gente aprende tudo com eles, né, Lu? Tudo com eles. E eles olham a gente como se a gente fosse tão perfeita e lá dentro, assim, meu Deus, se você soubesse. E a gente está aprendendo a ser mãe também. Sim. A gente está aprendendo a ser mãe, não é verdade? E às vezes no próximo, né, no meu caso, no seu caso temos 2. Aí você fala, agora eu já tenho uma certa prática, imagina, a prática é só, né? Muda, né? Só que assim, naquela preocupação que às vezes, né, não é, qualquer coisinha você sai correndo, qualquer temperatura você sai correndo, né? Você tem uma certa prática, adquire. A maturidade, né? É a maturidade também, porém, é outro ser humano. É como se você começasse do zero. É outro ser humano. Lá em casa, eles são muito diferentes. Muito. Então, assim, foram 2 experiências únicas mesmo, né? E é isso, sabe, gente? O que eu falo e quero, assim, lógico, nós vamos sempre lutar para fazer o melhor por eles. Mas pensa no espiritual. Pensa na eternidade. Pensa também no depois. Né? E é o que fica, né? E o quanto que é difícil também isso. A gente sempre conversa e eu acompanho, gosto bastante de estudar e ter conhecimento nessa questão do devocional com as crianças. Muito difícil. É muito difícil você inculcar na criança, né? Porque, por exemplo, no meu caso, a Mari, que é a mais velha, ela vai fazer 5 anos daqui a pouco. Ela tem todo o contato com o mundo externo, né? Então, o que eu falo aqui dentro de casa, ou eu dou exemplo para ela, ou só vai ficar uma teoria. Exatamente. Né? Então, é muito difícil a gente se lembrar todos os dias de que o espiritual ele é o principal e que ele é gerado por exemplo. Não adianta a gente só falar. E eu percebo muito, assim, toda criança é assim, na verdade, né? Mas como que ela pega, assim, detalhes que, às vezes, eu tô falando alguma coisa e aí eu repreendo ela e passo, sei lá, 1 mês, nunca mais falei sobre aquilo. Aí eu faço a mesma coisa que ela fez há 1 mês atrás, depois ela me dá a mesma resposta que eu dei. Então você percebe assim, eles estão observando eles o tempo todo. E o exemplo arrasta, né, gente? O exemplo arrasta. Nossa, não adianta. Não adianta falar, faz o que eu falo. Não. Né? Não. É verdade, Lu. Eu até tinha conversado com ela ontem, né, amiga? A gente estava conversando sobre essa questão geracional. A gente vê o Lucas e a Rafa, que graças a Deus eles servem, né, ao Senhor, assim, nessa fase da adolescência, né? Agora o Lucas mais velho também. E como que os nossos pequenos também, eles vêm vindo, assim, de uma geração de que eles vão sentir muita retaliação, né? Porque o que essas crianças elas vão viver, nem a gente imagina, porque a gente não viveu. É verdade. E uma coisa que o Ricardo, ele falou em um dos momentos que a gente estava conversando, isso ficou muito assim na minha cabeça. Ele falou assim, às vezes a próxima geração quem cria somos nós. Sim. E aí ele pegou e falou uma coisa assim, falou, olha, às vezes a gente coloca as nossas crianças na melhor escola porque acha que a nossa escola não vai ser bom para eles, mas para nós. Né? Eu estudei em escola pública a minha vida toda, eu tive muitas coisas ali que me afastaram do Senhor. Mas não foi a escola que me fez filha de Deus, o que me fez conhecer foi a minha mãe. Sim. Né? Foi as orações de casa. Mãe, foi dentro da minha casa. Então, como mãe, eu entendo essa necessidade, né, da gente sempre buscar o melhor. E a palavra diz, né, se nós que somos terrenos, o Pai quer dar o melhor. Mas o espiritual a gente tem que entender que vale mais. E eu também queria falar agora uma coisa pra você. Veio direto aqui, ó, do Espírito. Eita, Wi-Fi de Jesus. Aleluia. Não, verdade. Pensando assim no sentido da maternidade, né? Eu tenho 27 anos, eu tenho 2 filhos, é muito cansativo, né? A gente tem
carreira, que a nossa geração ela tem uma pressão muito grande, né? Por ser mulher, ser dona de casa, ser esposa e trabalhar fora. Mas assim, se você sente do Senhor de ter filhos, não abra mão disso. Não abra mão do que o Senhor ele entrega, porque a palavra dele diz que ele nos formou para formar famílias. Ele ama a família. Ele ama a família. E esse mundo, assim, novamente, a nossa geração e a pressão tem tirado isso, que é tão genuíno do coração, principalmente das mulheres, né? Sim. Porque da parte do homem, a gente percebe que eles vão muito no que a esposa diz, né? Sim. Então, também não vou entrar nesse assunto, da opinião de que existem casais que decidem por não ter filhos, não é sobre isso, mas é sobre você que sente, né? Que sente, nossa, mas eu vou abrir mão da minha carreira, eu vou ter que parar de trabalhar, eu sou muito nova, nossa, já passou o tempo. Se o Senhor coloca no seu coração de que existe uma criança ali, né? A gente até falou sobre isso, né, amiga? Que existe um tempo, assim, o espermatozoide certo, o óvulo certo para gerar aquela criança certa. Então, assim, se o seu coração sente isso, não abra mão. Porque nós que somos filhos do Senhor, nós que temos esse princípio, a gente não pode deixar com que o mundo dite as regras para nós. E então é isso, gente. Um recado, assim, porque às vezes eu sinto que eu tô, assim, na roda, assim, às vezes até em ambiente mais formal, nossa, tem 2 filhos, mas e aí que amém? Sabe? É isso. Que são temporadas, assim, e eu percebo dentro da minha casa, agora eu tô com o Matheus pequeno, né, ele tem 4 meses, eu abro mão de muitas coisas, desde de quem eu sou, de quem eu quero ser, do que eu almejava, assim, quando, gente... Sim. Né? Mas, quando eu olho para aquelas crianças, eu entendo que o Senhor me derramou a responsabilidade de gerar aquelas 2 crianças, e que lá na frente eu vou ver eles servindo. Sim. Nossa, vale a pena tudo. Não tem preço, né? Vale a pena tudo. Então, para os casais cristãos que às vezes têm medo da dificuldade financeira, às vezes têm medo meu Deus, mas eu não vou ter condição, o Senhor provê. E nós somos prova viva disso. Com certeza Nós somos absoluta. prova total de que o Senhor ele ama as famílias e ele provê absolutamente tudo para os filhos dele. É verdade. E é uma experiência, assim, de ser mãe, assim, você entende também um pouco mais do amor de Deus, assim. É meio injusto, às vezes, falar isso, porque parece que quem não pôde, né? não entende o amor de Deus, não é isso. Mas, assim, talvez vai entender de uma outra forma, na verdade. Deus vai permitir que ela entenda de uma outra forma, né? É ele que se revela. Mas, assim, eu penso como que a gente se doa, né? Nossa. Tudo, assim, como que a gente, desde que você sabe que tem uma sementinha, né, que tá começando, você já vive em função, praticamente, come o que interessa pra ela, pra criança, e, né, e até o que você não gosta, faz o que você, tudo em função, e isso segue pra vida, a gente se doa, a gente ama incondicionalmente, independentemente se às vezes vai te reconhecer por isso ou não, você continua amando, você continua se doando, né? E é muito precioso, né? Eu agradeço muito a Deus pelos meus filhos. São bênçãos. São bênçãos na minha vida. Na nossa vida. São. Você falou a respeito do amar, né? Que mesmo que eles não nos amem, me lembrou o filho pródigo. Né? Que ainda que ele saiu, ele foi egoísta, ele fez algo tão ruim pro pai dele, o pai dele não deixou de amar. E quando ele voltou, ele tá de braços abertos, né? É assim, Deus também, né? É verdade, às vezes né? a gente, né, acha que, Deus quer saber, você permitiu isso na minha vida, eu não gostei, tô mal. Sim. Daqui a pouco Deus tá lá, no mesmo lugar, te esperando, de braços abertos. É verdade. Ele deveria falar, eu falei. Dizer, mas você não quis me ouvir. Igual a gente fala pros filhos também, né? Você não é todo mundo. E sobre isso, Lu, agora o Lucas já tá saindo, né, dessa fase, até a Rafa mesmo, né? Já fez 18, né? 18. Mas como que foi ter essa questão da adolescência, né? Que a gente pensa, assim, eu como mãe de 2 crianças, confesso que eu não penso muito nisso, mas eu sei que é uma fase que vai demandar mais tempo. É melhor mesmo, viva um tempo, uma fase de cada vez. Isso, porque assim, é muita coisa pra cabeça. Mas como que é essa questão da adolescência? Porque a gente muda mesmo, né? Às vezes eu me lembro, assim, da minha fase de adolescência, eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Que surto! E depois de um tempo, assim, se percebe que era um pouco hormonal, um pouco, né, da fase, a amizade também. Então, que dentro de casa, assim, eu acho que os pais, eles precisam ter mais essa visão aberta, assim.
Olha, gente, eu sempre assim me coloquei muito assim à disposição para ouvir os meus filhos, o que eles estavam passando, o que estava acontecendo. Eu estou aqui e, sabe, sempre querendo, mas a verdade é que chega uma fase que tem o que eles querem compartilhar com você, mas tem o que eles não adianta. Tem coisas que não vai ser com o pai e a mãe que eles vão querer às vezes conversar. Sim. O que às vezes eu sempre chamo a atenção deles assim até hoje, né? A Bíblia fala: ouve, filho, a instrução do seu pai. Sim. E não deixe os doutrinas da sua mãe. Porque eu acho assim que Deus, quando, né, Ele permite você é pai e mãe, Ele te dá um dom. Né, já, assim, um dom de orientar os seus filhos, uma capacitação, sabe? Você, até também pela maturidade, experiência de vida, tudo que já passamos. Então, realmente, e eu falo isso porque lembrando da minha adolescência, por mais que eu falei pra vocês, eu não tive vontade de curtir a vida, vamos supor, eu fiquei bem ali, né, debaixo mesmo, assim, né, das asas dos meus pais ali, tudo, mas assim, eu lembro que tinha situações, conversas, que eu falava, gente, eles estão muito ultrapassados, não é possível que eles pensem assim. A gente sempre pensa nisso, não é, que os nossos pais não meu Deus, olha a cabeça deles, Sim. Nossa, eles não entendem. Sim. Eles não entendem, né? Tem coisas assim que a gente... E hoje eu olho e penso, olha, é assim que às vezes meus filhos pensam a meu respeito. Entendeu? E nem sempre você também não é dona da razão, porque você é mãe. Sim. E pai, gente, eu falo que uma das coisas assim que eu aprendi também na maternidade, como eu já citei, nós somos falhos. Sim. A gente erra tentando acertar. Não somos perfeitos. Estamos aprendendo a ser mãe. E cada fase, tô aprendendo a ser mãe de um bebê, tô aprendendo a ser mãe de uma adolescente, tô aprendendo a ser mãe de um jovem. É assim. E a vida é um eterno aprendizado. A gente erra tentando acertar. E uma coisa que eu não hesito se eu precisar pedir perdão para meus filhos. Sim. Eu não tenho esse orgulho do tipo, eu falei e engulam. Entendeu? Se eu percebi... Porque, gente, às vezes a gente fala, ela tá muito assim hoje, ou ele tá muito assim hoje, ele tá muito... Será? Observa, talvez o problema... Sim, é você. Eu já percebi isso. Os seus problemas aqui, o seu problema, às vezes, tá passando por uma situação na casa, sei lá. Transfere pra criança que é mais vulnerável. E aí você acaba não tendo paciência com a criança. Às vezes o problema não é ela. Sim. Às vezes é você. Então, quando eu me dou conta, sabe, de que eu exagerei, de que eu vou lá e peço perdão. É difícil, não é? Sim. Não é fácil, mas eu acho que isso também é uma forma de ensinar. Também, Com certeza. Entendeu? Por que tanto orgulho? É verdade. E Lu, como é que você incentivou eles a crescerem na palavra, né? A crescerem na doutrina cristã, a crescerem, assim, olhando pro alto? Como é que foi isso? Acredito que pra cada um teve um jeito, né? Mas como que você orientou eles a seguirem a fé cristã, a seguir Jesus, né, sobre todas as coisas? Gente, como a gente citou de exemplo, não assim, Lu, né, nossa, mas assim, eu acho que eles sempre viram dentro de casa o amor que nós temos por Deus, por Jesus, sabe? E assim, eu acho que isso contagia. Com certeza. Não é verdade? Tudo você vê Deus. Tudo você vê Deus. Você vê Deus, vê Deus, vê Deus. Numa flor que desabrochou no seu vasinho. Você vê Deus, sabe? Sabe aquele coração grato? Sim. Uma coisa que a gente conversa muito lá em casa sobre isso. A gratidão, gente, a gratidão é um segredo precioso pra vida. Sabe? Vai ter pessoas que têm tudo e ela só vai reclamar. Verdade. Ela só vai ver o lado ruim das coisas. Sabe? Só vai ver o lado ruim. Então eu acho assim, quando você tem um coração grato, quando você vê Deus em tudo e você vive os princípios, você crê naquilo, ensina a palavra de Deus e eu acho que não sou eu, sabe, gente, vou ser sincera com vocês, eu não vejo isso como um mérito meu. Que nem talvez vocês falem, mas o Lucas e a Rafa estão no caminho, o que você fez? Gente, eu não vejo como um mérito meu. Eu dou graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque também, como nós já conversamos, a vida é feita de decisões. Sim. E filho de crente nem sempre é crentinho.
E eu agradeço a Deus por eles estarem tomando a decisão de continuarem servindo a Jesus. Sabe? Eu agradeço a Deus por isso. É mérito de Deus. Não meu. Sabe? Assim, eu sei que nós temos parte. Né? Nós ensinamos sempre a Bíblia, os princípios, tudo. Ensinamos eles a amarem a Deus. Né? Mas eu vejo, sabe, graças a Deus que eles decidem todos os dias continuarem servindo a Deus. Porque por mais que nós falamos, né, não foste vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, Deus nos chamou. Mas Ele nos dá livre-arbítrio. Se hoje eu falar, vou decidir não servir mais a Deus, a única coisa que Ele fala é que Ele fica batendo na porta do nosso coração, né? Porque Ele ama tanto que Ele nos quer. E Ele nos quer, gente, mudando um pouco de assunto, algo que eu estava pensando a respeito disso hoje também, você não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa. Verdade. Por mais que você conhece a pessoa um pouco, fala, eu vejo ela passando, é sua vizinha de cima, de não sei. Você fala, não é pra tanto, não vou chamar pra dentro da minha casa. Por mais que a pessoa te chame na porta, você não coloca qualquer pessoa pra dentro. Então, desde criança, assim, desde que eles eram pequenos, eu tentei incutir isso, que eles precisam ter intimidade com Deus. Eles precisam conversar com Deus, eles precisam orar, eles precisam ter as experiências próprias deles com Deus. Porque um dia, no grande dia, Ele vai colocar pra dentro quem Ele conhece. Sim, verdade. Se nós não colocamos gente que a gente não conhece pra dentro de casa, por que Ele vai colocar gente? Você não fala com Ele, não conversa com Ele, não liga com Ele. Ele é só um ser que você crê que fez todas as coisas e pronto. Você não tem nenhum relacionamento, você não tem intimidade. Ele só vai colocar pra dentro quem Ele tem intimidade. Não é? Então, eu sempre ensinei isso para os meus filhos. Olha, você precisa ter a sua experiência com Deus, porque a salvação é individual. Eu não salvo você. Você não me salva. É individual. Você decide. Você escolhe o seu caminho. Então, assim, sabe? Graças a Deus que eles escolhem todos os dias continuarem servindo ao Senhor. Amém. Amém, então. Que gostoso, né? Sim. A gente nem vê a hora passar. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Quantos testemunhos, né? Nossa, maravilhoso. muito. E Lu, muito obrigada. Ai, gente, Ai, eu que já agradeço. quando vai ser o episódio 2? Ai, já Ai, meu Deus, Vou ter um presentinho pra você. É uma lembrancinha do encontro pra você. Obrigada. Alô, Cacau Show! Gente, obrigada. Imagina, Lu, é É uma realmente lembrancinha. Eu vou abrir porque eu gosto de abrir presente. Pode abrir. A gente gosta de... E você que chegou até aqui, muito obrigado, Nelão. Muito obrigada. É muito... Olha, gente. Ai, que lindo. Lindão. Gente, eu amei a cor. Eu também. Eu amo uma caneca, gente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Sim. A gente tem muita alegria no coração de ter você aqui. Continua, não esquece de compartilhar, de ativar o sininho, não esquece de mandar para todos os seus grupos de WhatsApp, Sim, grupo da família, grupo da... lá no Instagram, né? Por favor, também, né? interage no Instagram, deixa um recadinho lá pra gente, fala pra gente o que você quer ver aqui, é muito importante, é muito importante. Verdade. E logo menos o episódio da Luca no ar. Não, Olha. a hora que você vê isso aqui já vai estar no ar, né? Obviamente. Vocês vão ver os sinais. Fiquem atentos aos sinais. Muito obrigada. E vamos orar então? Pra gente finalizar? Telemanto? Beleza, é nóis. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por esse tempo, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, operado nas nossas vidas. E nós consagramos tudo isso ao Senhor. Obrigada pela vida da Lu, Sim, sim. por ela estar aqui. Obrigada pela vida da Paty, de todas as pessoas envolvidas nesse podcast. Muito obrigado, Senhor. E obrigada por cada pessoa que está nos vendo também. Sim, sim. Que o Senhor abençoe os lares, que o Senhor entre nos lares e que o Senhor faça morada em nome de Jesus. Obrigada por tudo. Nós
abençoamos cada um, nós declaramos a tua presença sobre a vida de cada um e nós oramos para que o Senhor seja o centro sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo! Até a próxima!